pela permissão de estar com os irmãos aqui nessa noite. Graças a Deus, né? Porque podemos partilhar da palavra do Senhor, palavra que edifica e que traz direção para a nossa vida. Que Deus te abençoe. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 18. Obrigado, viu, o Elton e a Sheila, o Dani. Que Deus abençoe a vida de vocês. Lucas 18, essa passagem que a gente vai ler, ela está retratada nos 3 primeiros evangelhos. Diferente de Mateus e de Marcos, Lucas vai apresentar a história de um ponto de vista um pouco diferente e vai fazer a ela um acréscimo. E tomando a perspectiva de Lucas, eu gostaria de te convidar a ouvir a voz de Deus essa noite. Lucas 18, a partir do 35. Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, Nazareno, passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. Chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Recupera a visão, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. O 19. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este um dos principais dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para se hospedar na casa de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a essa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém. Obrigado, Senhor. Depois de um período de 400 anos de escravidão, Deus liberta Israel do Egito. Segue-se um novo período, um novo tempo, mais 40 anos que nós conhecemos como sendo o Êxodo. Um período no qual Deus vai se revelar de uma maneira mais íntima, mais próxima ao seu povo. É um tempo no qual Israel vai passar pela escola de Deus. E nós temos que passar por essa escola, irmãos. O deserto é a escola de Deus para o seu povo. Nesse tempo, Deus entrega a sua lei, os seus mandamentos, os seus estatutos. Deus determina que o tabernáculo seja levantado, o tabernáculo que representava a presença permanente de Deus no meio do seu povo. É ali que nós começamos a entender Deus conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus determina que as tribos sejam organizadas, atribui a cada um a sua responsabilidade, o seu dever. É um tempo no qual Deus manda o maná, como o pastor dissera aqui agora há pouco. Todos os dias pela manhã, o arraial ficava coberto pelo maná. Era um tempo de crescimento, um tempo de aprendizado.
Foi um tempo de oportunidades e de privilégios para aquela gente. Mas também foi um tempo marcado por conflitos. Conflitos internos e conflitos externos. Conflitos internos porque parte considerável daquela geração não conseguia entender o propósito de Deus. E diante das mais diversas circunstâncias, diante de qualquer insegurança, de qualquer incerteza, diante de qualquer dificuldade, passavam a murmurar, passavam a questionar a ponto de subir ao coração daquela gente a indagação: será que não é melhor retornarmos para a escravidão? Um povo que se mostra insubmisso a ponto de, nas palavras do próprio Senhor, o Senhor declarar: esse povo é um povo de dura cerviz, é um povo que não se dobra, é um povo que não se curva. Passaram a ser irreverentes para com o Senhor, razão pela qual aquela geração morre no deserto, sem herdar a terra da promessa. Também foi um tempo de conflitos externos, enfrentamento com outros povos. A gente olha a realidade de hoje, os noticiários de hoje, e muito disso ainda é retratado. Enfrentamento com outros povos, diante dos quais Deus sempre trouxe livramento e deu vitória a Israel. E essas histórias, elas começam a ganhar vulto, elas começam a crescer, a ponto das outras nações tomarem ciência a respeito dessa gente. Israel agora chega às margens do Rio Jordão, e diante deles existe uma cidade imponente chamada Jericó, conhecida também como Cidade das Palmeiras, por causa da sua localização geográfica. Uma terra fértil e abundante, um verdadeiro oásis na imensidão de um vale. Chamada também de Cidade dos Perfumes, por causa da botânica local, da qual se extraíam essências para se preparar perfumes e bálsamos. Uma verdadeira fortaleza, cercada por uma muralha dupla, que em seu ponto mais alto atingia 12 metros de altura, e lá em cima o pessoal construía casa e fazia edificações. Aos olhos naturais, intransponível, impenetrável. Uma das cidades mais antigas do mundo. Alguns historiadores dizem que quando Israel chega às portas de Jericó, àquela altura a cidade já tinha aproximadamente 4.500 anos de existência. Uma cidade no caminho do povo de Deus. Jericó vai se tornar a primeira cidade a ser conquistada por Israel. Na cultura judaico-cristã, a cidade de Jericó representa o portão de entrada para a terra prometida. É o lugar que marca o retorno da escravidão para a terra da promessa. E bendito seja o nome do Senhor, que um dia nos tirou da escravidão, das trevas, da ignorância. Bendito seja o nome do Senhor, que tem nos acompanhado pelas travessias do deserto, que tem ministrado a sua matéria nessa escola tão difícil que se chama deserto, tem suprido as nossas necessidades, tem nos levado a crescer, tem nos dado força, tem nos acompanhado, tem nos livrado dos nossos adversários, dos nossos inimigos. Bendito seja o nome do Senhor, que tem prometido uma terra que mana leite e mel, uma Jerusalém celestial para cada um de nós. Graças a Deus por isso. A essa altura da história, Josué, ele é o líder da nação. Ele é aquele a quem a multidão segue. Josué chama 2 homens e os envia com uma missão. Vão espiar a cidade. Quando os espias chegam lá, eles vão encontrar refúgio na casa de uma mulher, uma prostituta chamada Raabe. Ela os recebe em sua casa e os esconde. Ela também havia ouvido as histórias a respeito de um povo tirado do Egito e que milagrosamente foi sustentado e guardado por toda uma travessia pelo deserto e que agora chegava até ali.
Ela diz a eles: eu sei que o Senhor entregou a terra na mão de vocês. O coração do povo aqui da cidade desfalece. Por quê? Porque nós temos ouvido a respeito de todo o bem que o Senhor, o vosso Deus, tem feito por amor de vós. Nós sabemos que o Senhor, o vosso Deus, Ele é Deus em cima nos céus e Ele é Deus embaixo na terra. Então, o que ela vai fazer? Ela vai tomar uma posição e vai escolher um lado. Algo que muita gente precisa fazer hoje. Muita gente hoje precisa tomar uma decisão na vida e escolher o lado certo. Ela faz com eles uma aliança de salvação. Por uma janela, com uma corda, ela os despede. E eles a orientam. Quando nós voltarmos para a cidade, esse cordel vermelho deve estar amarrado nesta janela, como um sinal da nossa aliança, para a sua salvação e para a salvação da sua família. Aos olhos das pessoas da cidade, Raabe passa a ser questionada e vista como uma traidora. Manda esses homens que entraram na tua casa sair, porque são espias. E ela vai dizer: não, eles já foram, não estão mais aqui. A história transcorre e agora Deus vai tratar com Josué. Josué, eu entreguei Jericó na mão de vocês. E o Senhor lhe dá uma estratégia, uma campanha de 7 dias. Nos 6 primeiros dias vocês vão rodear uma vez por dia a cidade. Os sacerdotes vão tocar as trombetas, porém os homens ficarão em silêncio. No 7º dia, vocês vão rodear a cidade 7 vezes. Na 7ª volta, os sacerdotes tocarão as trombetas. E aí os soldados vão clamar, vão bradar. E quando os soldados bradarem, Josué, eu vou manifestar a minha glória. E essas muralhas vão cair. E assim foi. Israel conquista Jericó. Raabe é salva com sua família. Eles tomam os despojos da cidade. E no final, em meio às ruínas incendiadas da cidade, Josué vai emitir um juízo. Vai emitir uma palavra, uma sentença contra a cidade, dizendo: maldito seja diante do Senhor o homem que se levantar para reedificar esta cidade de Jericó. Com a morte do seu filho primogênito, ele vai lançar os alicerces, e com a morte do seu filho mais novo, ele lhe porá as portas. Aproximadamente 1.200 a 1.500 anos depois, o Senhor Jesus está às portas de Jericó. E uma multidão o acompanha. À beira do caminho existe alguém. E esse alguém está numa situação bem delicada, bem difícil. Esse lugar em que ele se encontrava, na beira da sarjeta. Sabe, as situações delicadas que a gente enfrenta, os conflitos, sejam eles internos ou externos, tem colocado muita gente nessa posição. A beira da sarjeta são aquelas situações que a gente vive, e vamos conjugar no plural aqui, né? Que nós vivemos e que às vezes ninguém nem faz ideia. São aquelas
emoções, aqueles sentimentos que a gente tem no coração às vezes, apesar de ser cristão, apesar de estar na igreja desde 1998, mas são algumas emoções, são alguns sentimentos que a gente carrega que não consegue nem explicar. São os traumas, são as violências que algumas pessoas sofrem, são as feridas que são provocadas. É a calúnia, é a injúria, é a maldade que às vezes é praticada. E com o passar do tempo, gradativamente as coisas parecem que vão ficando meio nublada, né? E a gente vai perdendo a percepção, vai perdendo a visão da alegria, a visão da esperança, a visão da disposição. Quantas pessoas estão assim hoje? Não conseguem enxergar um amanhã abençoado. O que vai ser da minha segunda-feira? O que vai ser da despensa na minha casa? O que vai ser do meu trabalho? O que vai ser do meu parente? O que vai ser do meu filho? O que vai ser do meu marido? O que vai ser de mim? Parece que as coisas vão se tornando cada dia mais difíceis. De fato, a vida é muito desafiadora, de fato. E a consequência de tudo isso é que começa a surgir uma geração de pedintes que ficam clamando por qualquer tipo de esmola que venha saciar os seus anseios. E a gente procura aqui, procura ali, procura acolá, achando que vai encontrar em qualquer lugar, em qualquer pessoa, em qualquer recurso, uma resposta que venha saciar a nossa sede, a nossa fome. Consequência, muita gente corre o risco de morrer nessa realidade, sem herdar as promessas de Deus. Mas existe uma palavra de Deus para nós hoje. Essa realidade não é a única que nos sobrou. Deus está de braços abertos para nos receber, para colocar uma coroa de alegria na nossa cabeça, para mudar as nossas vestes, para pôr um anel no nosso dedo, uma sandália nos nossos pés. Deus está de braços abertos para trazer direção para a nossa vida, para nos restaurar, para nos renovar nessa noite. E se porventura a vida parece não ter cooperado, algo que nunca deveríamos esquecer, é que o agir de Deus em nós, através de nós, vai fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Nós temos esperança, e o nome dessa esperança é Jesus Cristo, nosso Senhor. Aquele parecia ser apenas mais um dia naquela rotina de sarjeta e de esmolas. Assentado ali à porta da cidade, o que ele tem é tempo. Tem um ditado aí fora que diz que cabeça vazia é oficina do mal, né? Por quê? Porque tem muito tempo para ficar pensando. Porém, ele tem tempo também para pensar em tudo o que Deus já havia feito em favor de Israel. Ele tem tempo para se lembrar da história dos seus antepassados. Ele tem tempo para se lembrar da história que Deus já havia realizado naquele local, de toda a campanha que um dia ali foi realizada, de que um dia naquele lugar, ao bradar dos soldados, Deus fez com que as muralhas ruíssem. E ao se lembrar, preste atenção nisso, ao se lembrar de todo o bem que o Senhor já nos fez, nós trazemos à memória aquilo que de fato pode nos dar esperança. E quando trazemos à memória aquilo que de fato pode nos dar esperança, uma porta se abre para que o milagre possa acontecer. Lembre-se de tudo que Deus já fez na sua vida, de tudo que Deus já fez na sua história. Lembre-se de onde Deus te tirou. Lembre-se da bondade, da misericórdia de Deus. Lembre-se que Deus te arrancou lá daquele lamaçal do pecado, perdido, sujo, envergonhado, humilhado. E um dia disse: eu te chamo pelo teu nome, filho amado. Devemos trazer à memória todo o bem que Deus já nos fez. Ele é cego, mas pode ouvir.
E não existe nada mais poderoso para trazer uma fé genuína e pura ao nosso coração do que o ato de ouvirmos a palavra do Senhor. Tem muita gente que hoje talvez não consiga enxergar uma resposta, uma solução. Talvez você se encontre assim nessa noite. Não consegue entender o que está vivendo. Não consegue entender essa realidade dura, desafiadora, difícil. Não consegue ver uma solução para amanhã. Mas se você não pode enxergar hoje, nessa noite, você pode ouvir a voz do Espírito Santo trazendo refrigério e direção ao seu coração, dizendo para você: lembre-se, o Senhor é o teu pastor, e porque o Senhor é o teu pastor, você não tem falta de nada. Lembra-te que o Senhor é contigo, e que tudo isso que está acontecendo, Deus é todo poderoso para mudar essa história. Ele escuta o eco, o barulho da multidão, como se fossem aquelas trombetas tocadas lá atrás, há 1500 anos antes. E aquilo chama a sua atenção. O que está acontecendo? Que barulho é esse? Que gritaria é essa? E ele vai receber a melhor resposta que qualquer ser humano sobre a face da terra pode receber. É Jesus. É Jesus. É Jesus. É Jesus, Ele está passando. Esta é a melhor resposta que qualquer ser humano, qualquer pessoa pode receber no dia de hoje. É Jesus. É Jesus, Ele está passando. Porque por onde Jesus passa, a salvação. Por onde Jesus passa, a libertação. Por onde Jesus passa, a restauração. Por onde Jesus passa, a alegria chega, a verdade se estabelece, aquilo que estava um caos entra em ordem. Por onde Jesus passa, a luz brilha. Por onde Jesus passa, milagres acontecem. O cego enxerga, o surdo ouve, o mudo fala, o coxo anda, o paralítico se põe de pé, o leproso é purificado. Por onde Jesus passa, a vida se manifesta, e se manifesta em abundância. É Jesus. Esta é a melhor resposta que eu posso receber nessa noite, que você pode receber nessa noite. É Jesus, Ele está passando, como está passando hoje na nossa vida através da sua palavra, dizendo para nós: estou contigo, confia em mim, descansa em mim, como nós cantamos, descansa em mim. É Jesus. E aquele homem vai entender que aquela é a sua hora, que a sua campanha de tantos anos, de tanto tempo, está chegando ao fim. É o seu 7º dia, é a sua 13ª volta. É a hora de se colocar de pé, é a hora de tirar de sobre os ombros tudo aquilo que me sufocava até aqui. É a hora de me posicionar e clamar, porque o meu milagre vai acontecer. Quantos dias se passaram? Quantas voltas você já deu? Não se esqueça, Deus é contigo. Deus é contigo. Deus é na sua vida. Não existe ninguém mais interessado no seu bem-estar, no bem-estar da sua família, no teu sucesso, na tua vitória, na tua saúde, do que Deus. É Jesus. Ele está passando. Ele se põe de pé e começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas lembra que as muralhas parecem impenetráveis? Parecem intransponíveis? Fica quieto. Para de tentar chamar a atenção de Jesus. Para de tentar, de atrair a atenção dele para a sua vida.
Você se resume a isso mesmo. Aonde você está? Mas quem tem propósito, irmão, quem de fato ouve a palavra de Deus e resolve dar um passo de fé na vida, vive aquilo que muita gente está impossibilitada de viver. Por quê? Porque quem vai agir na nossa história é aquele que fez os céus e a terra. E os seus ouvidos não estão impedidos, tapados, nem os seus braços estão encolhidos para que não nos possa abençoar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí sim, as muralhas vão ruir. Jesus para e manda que ele seja chamado. Ele se aproxima. Jesus, filho de Davi. Davi teve um filho chamado Salomão. Um dia Deus se revelou a Salomão em um sonho e fez a seguinte pergunta para Salomão: Salomão, o que você quer que eu faça por você? O texto bíblico diz que Salomão pensou e chegou à seguinte conclusão: Senhor, eu preciso de sabedoria. Eu preciso de senso de justiça, de equidade sobre a minha vida, para que eu possa tomar conta desse grande povo que o Senhor confiou aos meus cuidados. E a história diz que o pedido de Salomão agradou o coração de Deus. E Deus respondeu a ele: por que você não pediu ouro nem prata? Por que você não pediu a morte dos teus inimigos, mas pediu sabedoria? Eu vou te dar sabedoria como para nenhum outro homem sobre a face da terra, e vou acrescentar riqueza e livramento ao teu reino. Quando aquele homem se aproxima de Jesus, Jesus faz a ele a mesma pergunta: o que queres que eu te faça? Assim como faz para mim, assim como faz para você hoje. Só que antes de responder, pense bem. Pense no que de fato é essencial. Senhor, eu quero tornar a enxergar. Um dia eu já tive a alegria de ver as cores, de ver a natureza, de ver as coisas. Um dia eu já tive a alegria de sonhar em ter uma família e constituir um lar. Um dia, Senhor, eu já pude vislumbrar todas as maravilhas que o Senhor já fez. Pense bem antes de dar a resposta para Deus. Que a minha resposta, que a tua resposta possa ser uma resposta agradável ao Senhor. Pense no que de fato é essencial para a sua vida hoje, diante da realidade que você está vivendo nesse momento. Sabe por quê, irmãos? Porque as demais coisas são consequência. Em Deuteronômio, a palavra do Senhor diz o seguinte: olha, se atentamente ouvires a minha voz e teres o cuidado de obedecer cada um dos meus mandamentos, então todas estas bênçãos te seguirão. Bênçãos são consequência de uma vida de obediência e fidelidade ao Senhor. Elas vão te seguir por onde quer que você andar. Pense no que é essencial para você hoje. Senhor, eu quero ser um ser humano melhor, um homem de Deus melhor, uma mulher de Deus melhor. Eu quero ser um marido mais amoroso, eu quero ser uma esposa mais compreensiva. Eu quero ser um pai, uma mãe melhor para os meus filhos, eu quero ser um filho mais obediente aos meus pais. Senhor, eu quero, eu preciso, eu necessito da tua unção, do bálsamo, do óleo fresco de Deus sobre a minha cabeça todos os dias. Eu quero ser alguém que ande em santidade, que viva em santidade. Eu quero ser de fato, Senhor, a carta viva de Cristo na minha geração, no meio daqueles que estão à minha volta. Eu quero ser o bom perfume de Cristo. Eu quero ser aquele que a Escritura diz: quão formosos são os pés daquele que anuncia as coisas novas, as coisas boas, a palavra do Senhor. Eu quero ser um agente de Deus verdadeiramente na minha nação, na minha casa, na minha família, no meu trabalho. Eu quero ser uma pessoa diferente que tenho sido, Senhor.
Eu tenho essa necessidade de ser transformado, de ser renovado, de ser mudado à imagem e semelhança de Cristo. Eu quero ter a tua mente viva dentro de mim. Eu preciso mais do Senhor. Porque quanto mais parecido com Jesus nós formos, mais agradáveis ao Pai nós seremos. E é isso que importa, irmão. E é isso que importa. O que queres que eu te faça? Muda a minha vida, Deus. Permita-me viver uma nova história contigo. Me renova nessa noite, me transforma nessa noite. Faz de mim um novo homem, uma nova mulher. Faz de mim uma pessoa diferente da que eu tenho sido. Ele se aproxima. O que queres que eu te faça? Senhor, eu quero tornar a ver. E Jesus diz a ele: então, veja, porque a tua fé te curou. E diz a história que aquele homem imediatamente é curado, se põe de pé, passa a glorificar a Deus e a seguir a Jesus. O seu testemunho impacta toda aquela multidão. Mas a história não termina aqui, porque lá dentro da cidade ainda existe alguém para ser alcançado. Existe alguém para ser alcançado ainda. Hoje ainda é tempo de salvação, irmãos. Deus quer alcançar essas pessoas que estão à nossa volta. Talvez essa pessoa que está sentada do teu lado na tua casa. Existe alguém para ser alcançado nessa noite. Existe alguém para ser visitado por Deus nessa noite. A história diz que lá dentro da cidade existia um homem rico que escolheu um ofício para a época questionável diante da sua gente. Ele decidiu ser um publicano, um cobrador de impostos, trabalhar para o governo romano. E por causa disso ele era visto como um traidor. Só que assim como as demais pessoas, esse homem de nome Zaqueu, homem de baixa estatura, mais ou menos que nem eu, Zaqueu também ouviu as histórias a respeito de um rabino de Nazaré que andava fazendo milagres na Judéia, na Galileia e ao passar por Samaria. Zaqueu ouve as histórias a respeito do amor, da misericórdia. Ele ouve as histórias a respeito do espírito de compaixão que Cristo tem. E aquilo começa a despertar, a borbulhar um interesse no coração dele. E ele decide que ele quer ver Jesus. Por causa da multidão, ele não consegue visualizar. Então ele traça um plano. Ele corre à frente e se posiciona. A história diz que ele sobe em uma árvore, que a Bíblia diz que era uma figueira brava, um sicômoro. E ali ele está aguardando. Jesus se aproxima e, ao visualizar Zaqueu, Jesus vai dizer algo interessante. Zaqueu, desce depressa, porque me convém ficar hoje na sua casa. Irmão, a gente ouve as notícias que estão à nossa volta. As profecias bíblicas estão diante de nós. Jesus está às portas. Sabe, é com todo o temor no meu coração que eu compartilho isso com você. Em oração durante essa semana, Deus falou isso ao meu coração. Deus afrouxou um pouco a rédea da morte, as rédeas da morte. E tudo isso que a gente vê acontecer à nossa volta nos espanta. A gente fica com medo, fica com alguns receios. Céus e terras
passarão, mas a palavra do Senhor, ela se cumpre. Jesus está às portas. Eu não sei quanto tempo tenho, você não sabe quanto tempo você tem. Para algumas coisas na nossa vida, existe uma pressa da parte de Deus. Eu e você precisamos ter pressa em colocar a nossa casa em ordem. Nós precisamos ter pressa em acertar a nossa vida. Nós precisamos hoje, irmãos, ter pressa para perdoar as pessoas e para pedir perdão. Nós precisamos ter pressa para dobrarmos os nossos joelhos e clamarmos a Deus dia após dia. Nós precisamos ter pressa para começar a viver uma vida de jejum e de oração. É tempo de pressa para nos humilharmos na presença de Deus e clamarmos por sua misericórdia sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a igreja, sobre o nosso país. É tempo de pressa para buscarmos a Deus, querido. Não dá para continuar desperdiçando o tempo que nós temos. Não dá para continuar vivendo este padrão de vida espiritual que eu tenho vivido. A palavra do Senhor diz que quando o noivo chega, 5 virgens trazem com ela azeite, estão preparadas, estão atentas, porém 5 delas foram negligentes. A pergunta para mim e para você hoje é: que tipo de virgem temos sido nós? Tenha pressa em acertar as coisas na sua vida. Tenha pressa em pedir perdão a Deus e buscar o Senhor. Desce depressa, porque o Senhor quer ficar contigo na tua casa. A palavra do Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. É tempo de visitação de Deus para a nossa vida hoje, irmãos. E isso não é brincadeira. Deus está nos visitando hoje através do seu Espírito Santo e falando para nós: tenha pressa, acerta a sua vida. Deixa Jesus entrar na sua casa, na sua vida, na sua família. Assenta-te com Ele à mesa e com Ele ceia. Jesus parte com Zaqueu. Zaqueu o recebe em casa, assim como Raabe recebeu os espias. O povo da cidade começa a reclamar: o que Jesus foi fazer na casa do Zaqueu? Um traidor. E começam a questionar: Zaqueu não é digno de que Jesus esteja na casa dele. Só que o que aquelas pessoas desconhecem é que o cordel vermelho, a graça, o favor de Deus, a aliança eterna está na casa de Zaqueu para trazer salvação. Zaqueu se arrepende: Senhor, hoje eu resolvo dar a metade de tudo o que eu tenho aos pobres. E se a alguém defraudei, eu quero restituir 4 vezes mais. Quando Zaqueu abre o seu coração, arrependido, quebrantado e contrito, porque cada um de nós tem um calcanhar de Aquiles, onde a coisa aperta, e Deus sabe. Quando ele confessa a sua vida, quando ele rasga o seu coração, quando ele abre o seu coração para Jesus, o Senhor declara: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é um filho de Abraão. Você, eu e você, minha família e a sua família, tem a oportunidade hoje de recebermos a salvação na pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu vou encerrar. Você pode tocar aquele último louvor para a gente encerrar? Irmãos, Jesus, o Senhor Jesus Cristo, Ele é a nossa aliança eterna de salvação. Sabe, a história diz que Josué lançou uma sentença de maldição.
Maldito seja aquele que se levantar para reedificar Jericó. Os seus filhos irão morrer. Em Jericó, Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que mais tarde entregaria a sua vida para tirar toda a maldição de sobre nós, ele declara: porque o Filho do Homem veio para salvar, para buscar e salvar aquele que havia se perdido. E ele passa por nós hoje, sua presença está sobre nós hoje, a sua palavra está sobre nós hoje, nos convidando ao recebermos, para que de fato ele seja o Senhor e Salvador da nossa vida. Eu gostaria de fazer 2 orações nessa noite. A primeira delas é para você que talvez ainda não tenha tomado uma decisão por Jesus, mas que ao ouvir essa mensagem, ao ouvir a voz de Deus, hoje entende que você é um pecador e que precisa de Jesus na sua vida. A segunda oração que eu quero fazer é por você que talvez hoje esteja desanimado e que porventura, por causa das dificuldades da vida, tenha se afastado de Deus. Hoje é noite de voltar para os braços do Pai. Hoje é noite de se arrepender, hoje é noite de pedir perdão, hoje é noite de reconciliação com o Senhor. Tantos são os filhos pródigos, tantos são aqueles que se distanciam de Deus. Mas o Senhor, com seus olhos de amor, está atento a cada um de nós, dizendo: filho amado, volta para a minha presença. Quero te convidar a fechar os seus olhos. Se você ainda não tem Jesus, ainda não fez essa oração aceitando Jesus, eu gostaria de te convidar a repetir a oração que eu vou fazer agora. Senhor Deus, obrigado por ter ouvido a sua voz nesta noite. Diante da tua palavra, Senhor, eu reconheço que sou um pecador, reconheço que sou falho. Quero confessar com os meus lábios que estou arrependido dos pecados que até aqui pratiquei. E quero te convidar, Senhor Jesus, entra na minha vida, muda a minha história. Eu te recebo hoje, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu reconheço o sacrifício que o Senhor realizou na cruz, derramando o seu sangue em meu lugar. E eu te agradeço, Senhor Jesus. A partir de hoje, o Senhor é o meu Deus, o meu Senhor e o meu Salvador. Com você, meu irmão, que precisa de um conserto hoje, que precisa renovar a sua fé hoje, eu te convido também a orar agora. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Palavra que é viva e eficaz, palavra que penetra até o ponto de trazer divisão entre juntas e medulas, alma e espírito, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. A tua palavra, obrigado. Obrigado, Senhor, pelo convencimento, pela exortação. Obrigado pela lembrança de que o Senhor é o nosso Deus, de que o Senhor nos ama e de que o Senhor é quem tem o que há de melhor para a nossa vida. Obrigado, Senhor, pela lembrança de que Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele é a nossa aliança eterna de salvação. Eu quero orar em favor dos meus irmãos que porventura, Senhor, estejam cansados e sobrecarregados, estejam desanimados. Meu Senhor, visite a vida de cada um deles nesta hora, neste momento, em nome do Senhor Jesus, trazendo refrigério, trazendo renovo, trazendo esperança, colocando, Senhor Deus, um sorriso de alegria nesses lábios, nesse coração, mudando a sorte de cada um deles, meu Pai, os despertando para esses dias que estão por vir, Pai. Fortalece, Senhor, a vida de cada um, os joelhos que estão trôpegos, ó Deus, fortalece essas mãos, purifica, Senhor, essas vidas, cobre com o teu sangue, Senhor, apaga todas as acusações que porventura estavam sobre a mente, sobre o coração dos meus irmãos. Oh, amado Espírito Santo, sopra, Senhor, sobre a vida de cada um deles.
Oh Senhor, aviva a vida dos meus irmãos, aviva a vida da tua igreja, Pai, para essa realidade que está à nossa frente, para sermos de fato, como diz a tua palavra, o povo que crê, que acredita, cuja fé é viva e genuína no nosso coração. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, eu te peço isso nessa noite, e nós te agradecemos por tua bondade e por tua misericórdia. Obrigado, Jesus, pelo sacrifício feito. Obrigado porque o Senhor cancelou o escrito de dívida que pesava de ordenanças contra nós. Publicamente os expôs, cravando ali na cruz do Calvário, Senhor, nos dando vida e vida eterna com o Senhor. Graças te damos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Pastor. Obrigado, Ricardo, pela palavra. Que Deus te abençoe, continue te usando. Essa é a nossa oração. Você ouviu a palavra, não deixe de cumpri-la. Você ouviu que o Senhor está às portas. Acerta a tua vida com o Senhor, entrega teu coração a Deus. Se você já é servo do Senhor, ajuste, perdoe, faça o que for necessário, mas busque a presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Palavra abençoadora, palavra que vem de encontro à nossa necessidade nessa noite. Nós queremos aqui ler os pedidos de oração, lembrando que Júnior estava pedindo, Oswaldo Júnior pedindo para que Deus abençoasse o nosso culto. Assim ele o fez, uma palavra abençoadora, com os louvores que tocaram o nosso coração nessa noite. Nós louvamos a Deus. Temos aqui uma palavra de agradecimento da Michele Ocabe, irmã do Juninho, agradecendo a Deus por estar cuidando do seu filho, Eduardo Ocabe. Ele fez um transplante de medula na sexta-feira, nós oramos ainda na quinta. Ele fez um transplante de medula e ela fala que foi tudo bem. Aleluia! Esse é o nosso Deus, é o Deus que opera milagres, é o Deus que ainda abre o mar vermelho, é o Deus que ressuscita mortos, é o mesmo Deus. E o Senhor deu vida, o Senhor está dando saúde a Eduardo. Nós louvamos a Deus por isso e continuaremos orando. Peço para que a igreja permaneça em oração, para que Deus possa curar aquele menino, Deus possa curar aquele jovem e também salvar toda a sua família. Essa é a nossa oração. Aleluia, glórias a Deus. Pastor Fernando também pede oração por ele, pela saúde dele, pela saúde da Ana. Agradece a Deus, né? Graça e paz, o pastor Fernando está dando. A irmã Rosa, abençoe a vocês e suas famílias, é a oração da irmã Rosa. Lu Donadel pede oração pelos enfermos e pelas famílias em luto. Pede pela família dela, pela vida da Gá, do Uri, da Dei, do Gaelzinho. Quem mais? Nós temos aqui, o Fernando pede oração, o pastor Fernando pede oração por ele, pela Ana e pelo Fabiano, pelo pastor Fabiano. Nós já lembramos dele, pedimos para que os irmãos continuem intercedendo, clamando. Está internado, se não me engano, lá no Hospital das Clínicas e necessita das nossas orações. O Senhor irá fazer a sua obra. O Roger está pedindo pedindo oração pela vida dele, da Sandra, do Ian e da sua mãe. A irmã Rosa pede oração pelo seu marido, pelos seus filhos, netos, bisnetos. Pelo pastor Fernando também tem a pronta recuperação. É a oração da irmã Rosa. A Ana Paula Tomé, ela agradece a Deus e as orações da igreja que foram levantadas pelo seu primo Lucas. Ele saiu da UTI hoje. Louvado seja Deus. Também estava hospitalizado ali na UTI já há alguns dias. E a Ana Paula está falando aqui que ele saiu hoje da UTI. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. A Ana Paula ainda pede oração pela saúde da sua mãe, da irmã Dora, dos irmãos em Cristo Jesus. A irmã Wanda também agradece a Deus. Quem mais? Nós temos a irmã Denise, pede oração pela sua vida. O Dimas pede oração e cura pela irmã Mercedes, Alexandre, Oswaldo, Valdir, Edivaldo, Raul, Marcos, Max, Adriana. A lista é grande,
Mara, ele pede também pelo pastor Fabiano, pelos empresários e pela própria vida dele. Nós vamos orar também pela vida do Dimas, aleluia. A Vânia está falando que foi uma bênção, uma palavra que veio confrontar o coração da igreja, aleluia. Quem mais nós temos aqui? Fernando de Lazari pede oração pela saúde da sua mãe, esposa, por ele próprio e também pelo trabalho dele. O Nádio, aleluia, peço oração da igreja do Senhor e agradeço a Deus que tem libertado a dona Neuza, depois de 20 dias internada. Glória a Deus. Resposta de oração também, Nádio, graças a Deus. Nós vemos Deus abençoando e curando as pessoas, Deus operando na vida dessas pessoas. São esses os pedidos que nós temos que orar, amém? O Juninho também pede pela recuperação total do seu sobrinho. Vamos orar, feche os teus olhos aí na sua casa, orar e agradecer pelas curas e libertação que o Senhor tem operado. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez, por todos os milagres, por todas as libertações. Oh Senhor, muito obrigado. Obrigado pelas respostas, Senhor, de oração atendidas, ó Pai. Nós te louvamos pela tua bondade, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia se renova todas as manhãs. Muito obrigado, Senhor, por essas bênçãos de testemunhos. E nós te pedimos que tu venhas interceder por aqueles pedidos que foram levantados aqui. Senhor, inclina os teus ouvidos e pela tua graça concede a tua bênção a cada um desses teus servos. Continue operando na vida de cada um, salvando, libertando e curando em nome de Jesus. Abençoa cada um de nós, Senhor. Abençoa, Senhor, aqueles que aqui estão, aqueles que estão nos seus lares. Senhor, dê uma semana abençoada a cada um de nós. Oh, Senhor, nos visite, Senhor, com a tua poderosa presença, dando-nos a tua paz, no meio das lutas, no meio das dificuldades, mas que a tua paz nunca se afaste das nossas vidas. É o pedido que nós fazemos em teu nome, e nós agradecemos em nome de Jesus. Nós agradecemos os irmãos que aqui estiveram, que prestaram, Senhor, o seu culto racional ao Senhor. Oh, Senhor, os músicos, Senhor, o Elton, a Sheila, o Nani que esteve aqui, o irmão Ricardo que trouxe a palavra. Abençoe a cada um deles, ó Pai. E, Senhor, visita, Senhor, com o teu poder a vida deles, ó Pai. Nós te pedimos isso e te agradecemos em nome de Jesus. Oh, e que o amor do Pai, a graça do Filho e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre toda a igreja, desde agora e para sempre. Amém. Você que nos assiste, que Deus nos dê uma semana abençoada, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Fique com Deus, Deus abençoe. Amém.